Após 5 anos de solidão, o viúvo milionário descobre um amor inesperado que transforma tudo. Arnaldo, um homem de 50 anos, milionário e respeitado na acolhedora cidade do interior de Minas Gerais, subitamente se viu preso em uma armadilha de solidão. Desde a morte de sua amada, sua vida se resumia a uma rotina sem cor, onde o trabalho na antiga fábrica de queijos da família era a única fonte de consolo. O eco das risadas de sua esposa ainda reverberava nas paredes de sua casa, mas ele não conseguia mais ouvir, apenas sentia o peso da ausência dela em cada canto. Em um evento beneficente, onde a esperança e a solidariedade se encontravam, Arnaldo conheceu Clara. Ela, com seus 32 anos, era como um sopro fresco na brisa morna daquele dia. Com os olhos brilhando e a voz firme, falava sobre a mudança que o amor pode trazer, não apenas nas vidas individuais, mas na comunidade como um todo. As palavras dela, como melodia, tocaram profundamente o coração de Arnaldo. Ele sentia algo que não experimentava há anos. Uma conexão pulsante, um fio invisível entre eles que desafiava toda a lógica e os limites que ele mesmo havia colocado. Os encontros entre eles se tornaram mais frequentes. Arnaldo sentia a vida voltando a ele, como se a alegria estivesse despertando de um longo sono. O sorriso de Clara era uma luz em sua escuridão. Mas havia sempre uma sombra de dúvida pairando. As vozes desaprovadoras de seus filhos e irmãos pareciam ressoar na sua mente, como um eco constante. Como você pode fazer isso? Ela não é sua esposa. O dilema o consumia. Clara acreditava em um amor verdadeiro, puro, mas Arnaldo se questionava se era certo seguir aquele caminho, especialmente porque sua família conservativa estava tão enraizada no passado. Uma noite, enquanto olhava para a lua brilhando sobre o céu estrelado, as memórias de sua esposa estavam novamente à tona. Ele se lembrava do afeto dela, da forma como iluminava suas vidas. Uma lágrima escorreu por seu rosto. O que ele realmente queria? A dúvida se tornou quase insuportável. Poderia ele permitir-se amar novamente? E se a busca por um novo amor o custasse a desaprovação de sua família? Ele se sentia paralisado, entre o amor que crescia por Clara e o dever que sentia para com a memória da sua falecida esposa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração acelerado, Arnaldo decidiu que era hora de falar com seus filhos sobre Clara. Ele sentou-se à mesa da cozinha, as mãos trêmulas se entrelaçando, enquanto as vozes familiares começavam a se elevar em discordância. O clima estava pesado, e ele percebeu que havia um rapto silencioso em cada olhar desaprovador. Ao mesmo tempo, a imagem de Clara surgia em sua mente, trazendo-lhe uma coragem que parecia muito esquecida. Como naqueles momentos em que se sentia perdido, mas agora havia algo a mais, a esperança. Arnaldo viu que o amor é um motor poderoso. Estava pronto para escolher entre o que era esperado e o que seu coração verdadeiramente desejava. Com um ato de bravura e um nó na garganta, ele se levantou. A decisão estava prestes a mudar tudo. O que será que virá agora? Arnaldo respirou fundo e olhou para os rostos de seus filhos. O ambiente estava tenso, como se a sala estivesse comprimida pelo peso da expectativa. Ele sentiu seu coração disparar. Pai, o que você quer dizer? Questionou Fernanda, a mais velha, com a voz carregada de preocupação. É sobre aquele evento, não é? Acrescentou Mateus, seu filho mais novo, franzindo a testa. Ele se lembrou da alegria que sentirá ao ouvir Clara falar naquelas poucas horas que passaram juntos, da força dela para transformar a indiferença em amor, mesmo que ele estivesse apavorado com as opiniões alheias. Sim, é sobre Clara, começou Arnaldo, encontrando coragem nos olhos dela, mesmo que ela não estivesse ali. Eu realmente estou me sentindo feliz ao lado dela. Ela me faz sentir vivo novamente. Um silêncio gelou o ar.
Fernanda cruzou os braços, enquanto Mateus balançou a cabeça em descrença. Pai, isso não pode estar acontecendo. Você não pode simplesmente substituir a mamãe assim. É desrespeitoso. Sua filha disse, as lágrimas já começando a brotar em seus olhos. Arnaldo sentiu uma dor aguda no peito. Era como se um pedaço de sua alma tivesse sido arrastado, e ele sabia que a batalha que travava dentro de si estava agora exposta à luz. Eu não estou substituindo ninguém nunca, em 1 milhão de anos. Mamãe sempre será parte de mim. Ele olhou para os filhos, a sinceridade em sua voz quebrando um pouco da tensão. Mas eu também sou um homem vivo, e mereço ser feliz. Mereço ter alguém ao meu lado. No fundo, Arnaldo entendia a luta deles. Como poderia eles compreenderem o que ele passava? Foram anos de dor, anos em que ele se permitiu estagnar na memória de um amor que nunca se apagaria. Só peço que vocês me entendam. A vida é curta demais para se prender ao passado, disse ele, a emoção transbordando em cada palavra. Fernanda levantou uma sobrancelha. E o que vai acontecer se Clara não for o que você imagina? E se, de repente, você descobrir que tudo isso foi apenas uma fantasia? A vida é feita de riscos, filha. Não posso viver apenas em segurança. O que sei é que, ao lado de Clara, os dias são mais ensolarados e as noites, mais tranquilas, respondeu Arnaldo, o coração acelerado. Mateus desabou na cadeira, coberto pelo peso das próprias emoções. A expressão de desespero ecoava a luta que Arnaldo tinha enfrentado por anos. Você não vê o que isso faz com a gente, pai? Estamos todos tentando lidar com isso e você simplesmente vai em frente como se nada tivesse acontecido, ele falou, a voz embargada. Arnaldo se sentiu perdido, mas ao mesmo tempo determinado. Eu quero que vocês conheçam Clara. Quero que vocês vejam que ela não é uma ameaça, mas uma parte dessa nova fase da minha vida. Se essa não for a escolha certa, eu mesmo terei de aceitar. Mas me deixem explorar isso. O olhar deles acendia uma chama da dúvida, mas Arnaldo estava decidido. Em seu coração, sabia que a vida não era apenas sobre memórias, mas sobre novas experiências e amores. Após esse momento difícil, Arnaldo não conseguia deixar de pensar em Clara. Sua força estava impressa em seu coração e ele ansiava por vê-la novamente. Mas antes que pudesse planejar seu próximo encontro, seu celular vibrava. Era uma mensagem dela. Podemos nos encontrar mais tarde? Algo que você precisa saber. Os sentimentos entre alegria e apreensão o consumiram. O que Clara poderia ter a dizer que mudaria ainda mais sua vida? Arnaldo não podia deixar de sentir o frio na barriga ao ler a mensagem de Clara. Cada letra parecia um convite, uma promessa, mas também um alerta. O que ela poderia querer compartilhar? Um misto de ansiedade e esperança tomava conta dele. Ele pensou em todos os momentos que passaram juntos, das risadas e das conversas que surgiram nas horas mais inesperadas. Aquilo tinha soado como um sopro de vida, fazendo seu coração renascer. Assim que a tarde começou a escurecer, ele se vestiu com cuidado, escolhendo cada detalhe da roupa. Ele parou na frente do espelho por um momento, observando o homem que havia se tornado. A barba por fazer demonstrava os dias de conflito e contemplação, e ele decidiu que era hora de se cuidar mais. A vida não poderia ser apenas uma repetição de passado, não enquanto Clara estava em sua vida. Chegando ao café onde se encontrariam, seu coração batia acelerado. A música suave e o aroma do pão fresco enchiam o ambiente, mas nada disso o acalmava. A ansiedade se transformava em nervosismo, e ele passou a se perguntar se tinha feito a escolha certa ao abrir seu coração novamente. Quando Clara finalmente entrou, a visão dela paralisou seus pensamentos. A luz do lugar refletia em seu sorriso, e ele sentiu um calor se espalhar por todo o corpo. Clara o cumprimentou com um olhar intenso, e a tensão da dúvida começou a se dissipar. Quando ela se sentou à sua frente, ele notou que os olhos dela mostravam um misto de confiança e insegurança. Oi, Arnaldo. Fico feliz que você tenha vindo, ela começou, sua voz doce e envolvente. Oi, Clara. Eu também. Espero que esteja tudo bem, ele respondeu, a preocupação flutuando entre eles. Ela hesitou,
como se estivesse pesando as palavras que falaria a seguir. Eu realmente gosto de você, sabe? Mas existem coisas que preciso te contar. Coisas que não podemos ignorar. Seu tom ficou mais sério, e o coração de Arnaldo disparou novamente. Como assim? O que está acontecendo, Clara? Ele perguntou, agora a tensão crescente o fazendo apertar a xícara de café. Em relação ao meu passado. Eu tenho um ex-marido. Ele não é uma pessoa fácil, e ele ainda está presente na minha vida. Cada palavra que saía da boca dela parecia um peso caindo sobre os dois. Mas você não mencionou isso antes, Arnaldo respondeu, tentando compreender a nova perspectiva. Eu sei. Eu estava esperando o momento certo. E a verdade é que ele soube que estou com alguém e ele não reagiu bem. Não sei o que ele poderia fazer. Eu só não quero que isso te atinja. As palavras de Clara ressoavam em sua mente. Arnaldo sentiu que estava mais uma vez diante de um abismo. O que ele deveria fazer agora? Desistir de Clara ainda com esse passado latejando? Ou deveria se arriscar, mesmo sabendo que as consequências poderiam ser dolorosas? Clara, eu não vou deixar que o seu passado me impeça de sentir o que estou sentindo. Quero que isso funcione, mas precisamos ser claros sobre o que podemos enfrentar juntos, Arnaldo disse, a firmeza em sua voz determinando suas intenções. Ela parecia aliviada, mas Arnaldo notou uma sombra de preocupação em seu olhar. Clara não sabia o quanto poderiam ser como dois ímãs se atraindo por algo profundo e verdadeiro, mas os desafios já estavam à nossa porta. Enquanto o sol se escondia, Arnaldo sentiu que a conversa tinha apenas começado, e novos dilemas o aguardavam. O que aconteceria se o passado de Clara decidisse buscar o que tinha perdido? A vida estava prestes a se desdobrar em um novo caminho, e a tensão do futuro o deixava em constante expectativa. Ele pegou a mão dela sobre a mesa, sentindo a conexão firme, mas nervosa. Estamos juntos nessa. Até onde você quiser ir, ele sussurrou, sem saber que novas tempestades estavam prestes a surgir. Clara respirou fundo e seu olhar se aprofundou em Arnaldo, como se estivesse procurando a coragem que ele sempre parecia ter obrigada por ser tão compreensivo, ela disse, quase como um sussurro. Mas a preocupação ainda pairava no ar como uma nuvem prestes a se romper em tempestade. Um silêncio confortável recaiu sobre eles, enquanto Arnaldo tentava entender a extensão da situação. A conexão entre eles era palpável, mas agora o passado de Clara pairava como uma sombra, indicando que nem tudo seria tão simples assim. Ele queria acreditar que conseguiria protegê-la, mas o que ele realmente sabia sobre o ex-marido de Clara? Quando você disse que ele não reagiu bem, isso me preocupa, Arnaldo finalmente verbalizou, quebrando o silêncio. Você se sente segura? É difícil explicar, Clara respondeu, olhando para baixo. Ele não é só uma pessoa com quem eu dividi minha vida. Ele tem um jeito controlador, e eu nunca sei o que esperar quando ele está por perto. Por isso me afastei dele. A vulnerabilidade nos olhos dela fez com que Arnaldo sentisse um apertar no peito. Ele queria tomar a dor dela como se fosse sua, dissipar qualquer sombra que a ameaçasse. Se a gente decidir seguir em frente, eu quero que saiba que estarei ao seu lado. Não vou deixar que um fantasma do seu passado venha nos assombrar, ele disse, tomando coragem. Clara olhou para ele, um misto de surpresa e admiração nos olhos. Eu realmente espero que você esteja certo, Arnaldo, ela falou, uma pitada de esperança tingindo sua voz. Mas o que se eu falhar? E se ele não aceitar que estou seguindo em frente? Os pensamentos de Arnaldo giraram confusos. O amor que crescia entre eles poderia ser o que ele tanto buscou, mas também era uma estrada cheia de incertezas. Não podemos prever o futuro, mas podemos nos apoiar agora. Vamos fazer isso juntos, ele respondeu, segurando a mão dela com força. Clara sorriu, mas Arnaldo ainda percebia os sinais de incerteza. O tempo parecia ter parado enquanto os dois estavam em sua bolha de promessas, até que o barulho do celular de Clara quebrou o feitiço. Ela olhou rapidamente para a tela, e seu sorriso se desfez ao instante. É ele, disse, a voz embargada. Preciso atender. Arnaldo prendeu a respiração, um nó se formando em sua garganta. Ele sentiu o frio iniciar uma corrida pela espinha,
enquanto Clara se levantava, meio relutante, e se afastava um pouco para evitar ouvir. Ele a observou do outro lado da mesa, o coração apertado. As palavras que se entrelaçavam entre eles tinham um sabor doce, mas agora estavam ameaçadas pelo futuro incerto que bateu à porta. Enquanto Clara conversava, ele se perguntava se estava realmente preparado para isso. O que mais ela precisaria enfrentar? E ele? O que aconteceria se o ex-marido decidisse levar a situação ao extremo? Ainda perdido em seus pensamentos, Arnaldo percebeu que não era apenas um amor que estava em jogo, mas algo muito maior. O futuro deles dependia de decisões difíceis e de um passado que parecia não estar disposto a ser esquecido. Quando Clara voltou, seu rosto estava pálido. Desculpe, ela murmurou, ainda agitada. Ele quer se encontrar comigo amanhã. Arnaldo respirou fundo, o peso daquelas palavras caindo sobre ele como uma tempestade inevitável. E você o que vai fazer? Perguntou, sua voz tensa, mas com um leve tom de encorajamento. Não sei ainda. Mas preciso fazer isso por mim mesma e por nós. Os olhos de Arnaldo se fixaram em Clara, ele podia sentir a batalha interna dela. E naquele momento, uma pergunta crucial se formou em sua mente. Você está disposta a arriscar tudo por esse amor? A resposta estava a caminho, mas uma dúvida inquietante pairava entre eles, e Arnaldo sentiu que as respostas que ele buscava na verdade apenas começavam a emergir. Clara estava sentada na beirada da cama, o coração pulsando forte. O que mais a inquietava não era nem a ameaça iminente do encontro com o ex-marido, mas o que aquela decisão significava para ela e para Arnaldo. Era como se uma guerra interna estivesse prestes a explodir, e ela precisava escolher os lados: o medo e a insegurança ou a esperança que Arnaldo havia plantado em seu coração. Ela olhou pela janela. O dia estava claro, mas o que via do lado de fora parecia distante, irreal. As pessoas passavam, alheias à tempestade que acontecia dentro dela. Clara respirou fundo. Mesmo sem perceber, estava se deixando levar pelo peso das memórias. O passado a apertava como um abraço constrangedor, mas ao mesmo tempo, havia uma luz se acendendo dentro dela, uma luz que Arnaldo havia reacendido. Chegou a noite e os pensamentos não a abandonaram. Deitou-se, mas o sono não vinha. As lembranças do ex-marido a invadiam. O controle, a manipulação, ele sempre sabia como fazer para deixá-la se sentindo pequena. Aquele homem não era apenas um ex-marido. Era um espectro. Ela sabia que decidir encontrá-lo era como abrir uma caixa de Pandora. Por outro lado, Arnaldo estava longe, em sua própria cama, amargurado com a ideia de que talvez o amor que estava florescendo entre eles pudesse murchar antes mesmo de desabrochar. Ele se virou de um lado para o outro, pensando em como poderia proteger Clara, mas também sabia que não poderia tomar decisões por ela. Era uma situação delicada, cheia de nuances dolorosas. Na manhã seguinte, o dia amanheceu ensolarado, quase irônico. Clara sentiu um frio na barriga enquanto se preparava para o encontro. O voo de pensamentos a levou à realidade, ela precisava encarar o homem que um dia amou, mas que agora a aterrorizava. Olhou-se no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, viu uma mulher determinada, mesmo diante da incerteza. Arnaldo a tinha ajudado a enxergar a força que sempre surgiu quando ela se permitia ser quem realmente era. Com o coração acelerando, ela finalmente pegou o celular e enviou uma mensagem a Arnaldo. Oi, eu vou me encontrar com ele. Não sei o que esperar. Estou com medo, mas eu preciso fazer isso. As palavras estavam carregadas de emoção, e após enviar, Clara começou a sentir as mãos tremerem. Arnaldo, ao receber a mensagem, sentiu um peso na boca do estômago. A ansiedade fez com que ele se levantasse abruptamente, passando a correr de um lado para o outro em seu apartamento. O que ele poderia fazer? Como poderia protegê-la sem estar ao seu lado? O amor que ele sentia por Clara era quase palpável, mas o que ela enfrentava agora parecia ser uma barreira insuperável. Eu vou te apoiar, Clara. Ele digitou rapidamente. Mas se precisar de mim, me liga, por favor. Enquanto aguardava uma resposta, Arnaldo decidiu que não seria passivo. Se Clara precisava de apoio, ele iria atrás dela. Colocou a chave no bolso e saiu.
No outro lado da cidade, Clara chegou ao café onde o encontro aconteceria. O ar estava pesado com a expectativa. O olhar atento às entradas do local a deixava mais nervosa. Ela não sabia se ainda o amava ou se simplesmente temia o que ele representava. Quando finalmente viu a figura familiar se aproximando, sua respiração falhou. O que ela não esperava era que, além da ansiedade, um novo sentimento começasse a se formar, a determinação. Estou pronta para enfrentar isso, ela sussurrou para si mesma, mesmo sem saber o que isso significaria. E no momento em que a porta se abriu e o olhar de seus olhos se cruzou com o homem que um dia havia amado, o telefone de Clara vibrou, anunciando uma nova mensagem de Arnaldo: estou perto. Alguma coisa acontece, o tempo parecia parar, e Clara sabia que estava prestes a mudar tudo para sempre. Mas a questão pairava no ar: o que ela realmente desejava em sua vida agora? A imagem de seu ex-marido à sua frente era como um filme em câmera lenta. O rosto que tanto amou, agora parecendo mais um estranho, carregava marcas do tempo, mas os olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade que a atraíra no passado. Ao mesmo tempo, conforme falava, Clara sentia cada palavra como uma facada. A conversa já começou cheia de tensão, e cada frase do ex-príncipe parecia repleta de sutilezas que a faziam recordar de quem ele realmente era. Clara, quanto tempo, ele começou, com um tom que misturava nostalgia e indiferença, como se o que passaram tivesse se perdido na poeira de um passado distante. A voz dele era como uma música familiar que, embora reconfortante, a colocava em alerta. Muito tempo. O que você deseja? Clara tentou se mostrar forte, mas nasceu uma insegurança em seu peito. Cada sílaba parecia um embate entre a mulher forte que estava se moldando ao lado de Arnaldo e a menina que ele tanto fazia se sentir pequena. Ele deu um sorriso, mas Clara sabia que por trás daquela expressão havia segundas intenções. Era o olhar de alguém que estava acostumado a manipular, a controlar. Só queria te ver, saber como você está. Pensei que você ainda estivesse na mesma cidade. As lembranças a invadiram. Uma onda de fragilidade subiu, e o medo foi devastador. Seu coração batia rápido, e ela lutou para não transparecer. E o que isso mudou? Você não pode simplesmente aparecer e achar que tudo está bem. Eu só quero entender o que aconteceu entre nós, ele insistiu. Eu pensei que podíamos nos encontrar, recomeçar. A tentativa de reconciliação soava ao mesmo tempo tentadora e aterrorizante. Um desejo antigo ressurgia, mas Clara se lembrou do que havia deixado para trás. Ela se absteve de responder. As palavras que deveriam vir facilmente, travaram na garganta. Como poderia querer algo que a feriu tanto? Ao mesmo tempo, sua mente voltava a Arnaldo e o que ele tinha feito por ela, como a instigar a buscar a própria felicidade. Enquanto isso, as mensagens de Arnaldo continuavam a vibrar em seu bolso. O som parecia trazer um conforto no meio da tempestade emocional. Ela sentia a presença dele, mesmo sem vê-lo. Clara, se precisar de mim, estou mais perto do que nunca. Essa mensagem estava se tornando um mantra em sua mente. Uma lembrança de que havia alguém que realmente se importava com seu bem-estar. Quando olhou novamente para o ex-marido, viu um brilho de vitória em seu olhar. Ele percebeu que a hesitação dela poderia ser uma porta aberta para o seu retorno. Você não precisa ter medo de mim. Podemos reconstruir o que tínhamos. Eu sou um homem diferente agora. As palavras soavam vazias, e ela percebeu que, apesar de tudo, as promessas passaram a ser apenas palavras. Então Clara decidiu: eu não quero nada disso. A mulher que você conhecia não existe mais. E, ao pronunciar essas palavras, algo em seu interior se moveu. Era como se um peso tivesse sido levantado. Ela viu um vislumbre de desespero em seu olhar, mas, ao mesmo tempo, uma nova determinação começou a tomar forma dentro dela. A insegurança deu lugar a um poder que há muito não sentia. O passado não tinha mais controle sobre suas decisões. Nesse exato momento, o telefone vibrou outra vez. Era Arnaldo. A mensagem dizia: estou na porta do café. Espere um pouco, estou chegando. O impulso de correr para os braços dele tornou-se irresistível.
Clara, você não pode simplesmente o ex começou a protestar, mas ela estava decidida. Negando aquilo que uma vez a aprisionara, Clara se afastou lentamente, liberando-se daquela conexão que a feria. Com uma nova clareza, Clara respirou fundo e se despediu antes de se virar. Ela precisava de Arnaldo, precisava de alguém que a enxergasse como ela realmente era. No instante em que saiu, o sol iluminava seu rosto e a esperança se acendia dentro dela. No entanto, mal sabia ela que esse reencontro não era apenas o fim de um ciclo, mas o começo de algo inesperado. E com essa nova perspectiva, Clara não imaginava que as dificuldades a esperavam, e que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Que mistérios e desafios a vida reservava para ela e Arnaldo? A resposta estava mais próxima do que ela imaginava. O café estava cheio, mas Clara tinha a sensação de que o mundo ao seu redor havia diminuído. Ao entrar, ela procurou Arnaldo, sua âncora em um mar de emoções turbulentas. Quando o encontrou, sentado em uma mesa no fundo, seu coração disparou. O sorriso dele era amplo e acolhedor, e um calor aconchegante a envolveu a cada passo que dava em sua direção. Oi, disse ela, sua voz quase um sussurro, mas havia um brilho em seus olhos que declarava mais que palavras. Oi, Clara. Que bom que você veio. Arnaldo levantou-se e a cumprimentou com um abraço forte, como se quisesse protegê-la de tudo que havia deixado para trás. Aquela conexão instantânea entre eles tinha um efeito calmante. Mas, ao mesmo tempo, o eco da conversa que tivera com o ex-marido ainda reverberava em sua mente, fazendo-a hesitar. Você parece bem, feliz, ele comentou, enquanto ambos se acomodavam nas cadeiras. A mesa pequena entre eles parecia como um símbolo, representando a distância emocional que houvera antes de se encontrarem. Estou sim, tentando me reencontrar, respondeu Clara, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Nos últimos meses, tenho aprendido muito sobre mim mesma. Arnaldo a observava com um olhar que misturava admiração e preocupação. E isso é ótimo. Você merece ser feliz, Clara. Merece ser livre. Ela sentiu um frio na barriga, um misto de gratidão e insegurança. O conforto que Arnaldo proporcionava trazia à tona sentimentos que ela temia. O amor que ele oferecia era diferente, mais forte e real, e exatamente o que ela buscava. Mas ao mesmo tempo, havia a sombra do passado. O que aconteceu na sua vida? Perguntou ele, quebrando o silêncio que se seguia. Você está bem? O questionamento era sincero, e Clara sabia que não poderia escondê-lo para sempre. Mas o peso de suas memórias ainda a impedia de abrir o coração. Só um recomeço. Fui forçada a encarar algumas verdades difíceis. Arnaldo inclinou-se para a frente, os olhos fitando os dela. Se precisar desabafar, estou aqui. Você nunca estará sozinha. As palavras dele a envolveram como um abraço. Clara desejou compartilhar todo o fardo que havia carregado, mas a confiança ainda não se solidificara. Dando uma pausa, ela olhou pela janela. O sol brilhava intensamente, refletindo seu estado interno, uma mudança iminente, mas ainda incerta. Neste momento, seu telefone vibrou novamente. Colocou a mão no bolso e hesitou. O último que esperava ver era uma mensagem do ex-marido. Você realmente vai me deixar assim? Pense em tudo que tivemos. Aquelas palavras a cortaram como aço. Clara respirou fundo e sentiu uma avalanche de emoções. A insegurança e os velhos fantasmas tentavam novamente fazer morada. Arnaldo percebeu que ela havia se perdido em pensamentos. Clara, o que foi? Você parece distante. Ela olhou para ele e decidiu abrir o jogo. Acabei de receber uma mensagem do meu ex-marido. Ele não entende que não quero mais voltar. Ele não vê tudo o que eu passei. Os olhos de Arnaldo se iluminaram com uma mistura de raiva e preocupação. Ele está tentando te manipular novamente? Você merece mais que isso. Eu sei, disse ela, segurando sua mão. Mas é difícil desligar esse passado. Às vezes, sinto-me fraca. Arnaldo apertou sua mão, como se estivesse canalizando sua força. A fraqueza é apenas um passo na busca pela força. Não desista de si mesma, Clara.
Nos olhos dele, ela viu um reflexo de esperança, e algo dentro dela se agitou. Estava ali, em pé em uma bifurcação, lutando contra as correntes que a prendiam. O passado lutava para reivindicar o que não mais pertencia a ele, mas a conversa havia acendido. Assim que seus olhares se encontraram, Clara percebeu que seus sentimentos estavam sempre dentro dela, prontos para serem despertados. Mas a luta estava longe de terminar. E se eu não conseguir deixá-lo ir? Perguntou Clara, a vulnerabilidade necessitando ser exposta. Arnaldo se aproximou, seus olhos fixos nela. E se você conseguir? A vida é feita de escolhas, e você pode moldar seu futuro. A atmosfera entre os dois estava carregada de emoção. Clara sabia que precisava enfrentar o ex-marido, mas, acima de tudo, precisava enfrentar a si mesma. E se aquilo que estava por vir exigisse ainda mais dela do que imaginava? A dúvida apertava, mas na presença de Arnaldo, havia uma semente de coragem nascendo. Enquanto eles continuavam conversando, uma fogueira de determinação se acendia dentro de Clara. Claro, o caminho seria complicado, mas uma nova história estava prestes a ser escrita. E o que vinha a seguir era tudo menos previsível. O tempo parecia parar enquanto Clara e Arnaldo trocavam olhares e palavras carregadas de significado. A luz que entrava pela janela envolvia o café em um brilho dourado, como se até o universo estivesse conspirando a favor daquele momento. A conexão entre eles era palpável, mas o peso do passado ainda pairava no ar, ameaçando se infiltrar na nova vida que Clara buscava. Você realmente acredita que eu sou capaz de esquecer tudo isso? Clara perguntou, a voz trêmula, encarando Arnaldo com expectativa. Eu acredito que você é mais forte do que imagina, ele respondeu, firme. É um processo, Clara. Você está aprendendo a se reencontrar. E eu estarei ao seu lado, torcendo por cada passo que você der. Ela sentiu uma onda de gratidão, mas também de medo. O convite para abrir seu coração era bonito, mas a vulnerabilidade que vinha junto com isso assustava. Clara lembrou-se das noites em que os sonhos eram invadidos por pesadelos, quando as feridas do passado pareciam impossíveis de curar. Mas ali estava Arnaldo, buscando arrancar as travas que a prendiam. Eu não sei como fazer isso, Clara confessou, a voz embargada. Basta dar um passo, Arnaldo incentivou, com um olhar que penetrava fundo na alma dela. Não precisa ter todas as respostas agora. Um dia de cada vez. Nesse instante, o telefone vibrou novamente e Clara hesitou, mas a curiosidade a venceu. Assim que olhou a mensagem, o coração quase parou. Era do ex-marido, novamente, estou na cidade. Podemos nos encontrar? Eu só quero conversar. A raiva e o medo se misturaram com um frio na barriga. Arnaldo estava atento, percebendo a mudança em sua expressão. O que foi? É ele de novo? Ela sentiu, o olhar fixo no celular, sentindo a velha tensão voltar a surgir. Ele quer falar. No fundo, eu sei o que isso significa. Arnaldo suspirou, como se as palavras fossem um peso a ser compartilhado. Você tem que decidir o que quer. Conversar com ele pode trazer mais dor ou, quem sabe, ajudar a fechar esse ciclo de vez. E se tudo isso for uma armadilha? E se eu acabar voltando atrás? A incerteza transparecia nas palavras de Clara. E se você descobrir que não precisa mais dele? Que você é a dona da sua própria vida agora? As palavras de Arnaldo ressoaram, firmes e cheias de confiança. Ele estava certo. Olhar para frente poderia ser o que realmente precisasse. Clara sentiu uma onda de determinação subir pelo corpo. Era hora de confrontar seus medos, não apenas por ela, mas pelo futuro que desejava. Vamos, me ajude a me preparar, ela pediu a Arnaldo, a adrenalina começava a circular. Arnaldo sorriu, um brilho divertido nos olhos. Vamos fazer isso acontecer. E depois, se precisar, vamos celebrar com um café bem forte. Ela riu, a ideia de um brinde ao futuro, ao novo que estava por vir, a encheu de esperança. Com o coração ainda acelerado, Clara ligou para o ex-marido. Era hora de enfrentar a verdade. Enquanto aguardava a ligação ser atendida, um nó se formava em seu estômago, mas havia algo a mais,
uma centelha de coragem que crescia. O som familiar do toque ecoava no ar, interrompendo o fluxo de pensamentos. Quando a voz do outro lado atendeu, Clara sentiu que o momento que poderia definir sua vida estava prestes a acontecer. Oi, precisamos conversar. O que ela não sabia era que aquele encontro, mesmo que breve, traria segredos que nem ela estava pronta para descobrir. O futuro estava se aproximando, e Clara se viu dividida entre a coragem e o medo, mas uma coisa era certa, a história dela estava prestes a ganhar capítulos inesperados. Clara tomou um profundo fôlego e ouviu a voz do ex-marido do outro lado da linha. Era uma mistura de nervosismo e raiva que desesperadamente tentava fazer com que aquele sentimento permanecesse abafado. Ele sempre teve o poder de fazê-la se sentir pequena, mas não hoje. Onde e quando? Ela perguntou, a voz firme. Que tal amanhã, no mesmo café de sempre? Ele sugeriu. O coração de Clara acelerou. O café era um lugar que trazia muitas memórias, não apenas os momentos bons, mas também aqueles que lhe causavam dor. Ela hesitou, mas sentiu a determinação de Arnaldo a encorajando. Ótimo! Estarei lá, respondeu, tentando manter a voz sob controle. Desligou o telefone, e o vazio tomou conta de seu peito. Ela olhou para Arnaldo, que observava atentamente. O que farão juntos? O que Clara estava a ponto de descobrir? Essas perguntas dançavam em sua mente, como se houvesse música em cada batida de seu coração. Preparada? Arnaldo perguntou, quebrando o silêncio. Não tenho certeza, Clara admitiu, sentindo um tumulto de emoções. Só espero não ser apanhada na teia dele de novo. Arnaldo se aproximou, segurando suas mãos. Lembre-se do que falamos. Você é forte. E, aconteça o que acontecer, estou aqui por você. Naquela noite, Clara teve dificuldades para dormir. Afinal, a incerteza do amanhã a angústia. Olhou pela janela, vendo a luz da lua se espalhar na calçada. Lembrou-se da sua vida antes, da mulher que ela costumava ser, cheia de vida. E mesmo que houvesse passado por muita coisa, além da dor, havia aprendido a se valorizar. Na manhã seguinte, a cidade estava luminosa, mas Clara sentia suas palmas suadas enquanto caminhava em direção ao café. A lembrança de risos e promessas feitas ali a trazia um misto de nostalgia e ansiedade. Quando entrou, avistou seu ex-marido na mesa do fundo, uma figura conhecida, mas estranhamente distante. Ele a cumprimentou com um sorriso que parecia ensaiado. Clara sentou-se, tentando manter a compostura. O que você realmente quer? A pergunta saiu firme, como um desafio. Eu só queria conversar. Sinto que precisamos esclarecer algumas coisas, ele respondeu, mas havia um tom no jeito como ele falava que a fez sentir que não era apenas um pedido à toa. Entre palavras e silêncios, Clara se viu revivendo memórias que tentava suprimir. Era um jogo psicológico, e ela começava a perceber que ele ainda tinha um domínio sobre os sentimentos dela. No entanto, lembrou-se de Arnaldo, do apoio e da força que ele lhe dera. Mais importante, ela lembrou-se de quem ela era agora. Quando você decidiu restaurar seu nome, por que não pensou em nós dois? O que eu representava na sua vida? Ela se sentiu mais corajosa a cada resposta que dava. Naquele momento, as paredes do café pareciam se fechar, mas Clara não estava mais sozinha. Algo novo estava nascendo dentro dela, um reconhecimento de que ela merecia mais. Que a vida dela não necessitava ser definida por quem já a machucou. Quando o ex-marido começou a falar novamente, a voz dele parecia distante, um sussurro abafado em meio ao barulho ao redor. Clara olhou de forma intensa, prestando atenção em cada palavra, mas internamente estava decidida a não se deixar levar por promessas. Foi quando ele mencionou um nome que fez seu coração parar. Eu realmente lutei pelo que tínhamos, Clara. E agora, por mais que seja difícil admitir, sei que você pode fazer o mesmo. Para nós dois. A confusão tomou conta dela. Cada pedaço do que ele dizia parecia mais um jogo, mais uma tentativa de manipular. Clara levantou-se, a voz embargada, e começou a caminhar na direção da saída. Mas a última frase dele ecoava em sua mente: não se esqueça do que vivemos.
Ela precisava de ar fresco, de um espaço para pensar. Assim que saiu, Arnaldo aguardava do lado de fora, com uma expressão preocupada. O que aconteceu? Ele disse algumas coisas que me deixaram confusa. Clara balançou a cabeça, tentando organizar seus pensamentos. Era um passo para trás, mas essa confusão poderia ser a chave para um futuro melhor. Enquanto Arnaldo a abraçou, Clara sentiu a segurança que vinha da sua presença. Mas na interpretação das palavras do ex-marido, algo ardia dentro dela, algo que talvez se unisse ao propósito de seguir em frente e descobrir a verdade sobre si mesma. Tem algo que eu preciso te contar, Clara sussurrou enquanto olhava nos olhos de Arnaldo, sentindo que segredos estavam prestes a vir à tona. Quando ela se lançou à confissão, sabia que aquele seria um momento decisivo. E se o passado não fosse o que ela pensava? E se a verdade sobre o que realmente aconteceu naquele relacionamento estivesse prestes a ser revelada? Clara respirou fundo, o coração pulsando forte. O momento de verdade estava ali, à espera de ser desnudado sob a luz do sol que brilhava intensamente. O olhar de Arnaldo, atento e terno, lhe trouxe uma sensação de segurança que ela tanto precisava. Eu percebi que talvez ele não tenha sido tão forte quanto eu pensei, começou Clara, a voz tremendo. Arnaldo a escutava com uma devoção que a fazia sentir que suas palavras estavam seguras. O que você quer dizer com isso, Clara? Ela hesitou, lembrando-se de todas as vezes que se sentiu presa, controlada, mas também das boas memórias que pareciam querer voltar. Eu sempre pensei que a culpa era minha. Que eu tinha que lutar pelo que tínhamos, mesmo que isso me machucasse. A emoção começava a tomar conta dela. Arnaldo inclinou-se mais perto, segurando sua mão. Clara, você não precisa carregar esse peso sozinha. Ninguém pode te obrigar a se sentir assim. E ali, naquela troca de olhares, Clara percebeu que a verdadeira batalha não era com seu ex-marido, mas sim contra sua própria insegurança. Ele me disse coisas que me deixaram confusa. Falou sobre o que vivemos, como se ainda existisse algum sentimento, e isso me fez refletir. O silêncio entre eles se tornava um campo fértil para novas revelações. Arnaldo, paciente, aguardava que ela se expressasse plenamente. Clara sentia que estava rasgando a casca que a envolvia há anos, e havia uma força emergindo. Eu não quero voltar a ser a mulher que dependia dele. Quero ser forte por conta própria. Estar ao seu lado me fez perceber isso. A emoção encheu os olhos de Arnaldo, solidificando ainda mais a sua convicção. E isso é admirável, Clara. Significa que você está crescendo. E eu estarei ao seu lado, não importa o que venha a seguir. As palavras dele eram como um bálsamo, e Clara se sentiu renovada. Eu preciso me libertar, afirmou, quase em um sussurro, mas com uma determinação que ecoava como um grito. Naquele momento, ela decidiu que iria contar ao ex-marido que não havia mais espaço para ele em sua vida. Não só por ela, mas também por Arnaldo, que apresentou a ela uma vida cheia de possibilidades. Longe da manipulação, ela vislumbrou o amor verdadeiro. Com um novo ímpeto, Clara olhou para Arnaldo. Vamos nos encontrar e fazer dessa conversa um fecho definitivo. É hora de encerrar esse ciclo. Arnaldo sorriu, um brilho sólido nos olhos. Estou com você, Clara. A partir de agora, você tem todo o direito de estabelecer seus limites. A coragem crescia dentro dela e, com um brilho confiante, Clara decidiu. Vou me encontrar com ele e dizer que a nossa história acabou. Que levo um novo amor. Meu novo futuro. Arnaldo a puxou para perto, e Clara sentiu a energia pulsante entre eles, o calor de um novo começo. Aquele amor não só era um alicerce, mas também um impulso que a fazia querer conquistar o mundo. Na manhã do encontro, Clara estava decidida. Vestiu-se com um cuidado que registrava mais do que educação, era uma afirmação de que estava no controle de sua vida. Ao sair, sentiu a brisa do sol acariciar seu rosto, como se todo o universo a estivesse apoiando. Chegando ao café, seu coração pulsava, mas não de medo. Era adrenalina por estar a poucos momentos de redirecionar seu destino. Ao avistar seu ex-marido, cada passo que dava em sua direção não era mais como aquele de uma criança assustada, mas como a de uma mulher forte, decidida.
Clara, ele começou, mas antes que pudesse terminar, ela interrompeu, tomando as rédeas da conversa. Precisamos falar. Os olhos dele se fixaram nela, e a tensão era clara no ar. A atmosfera estava pesada, mas Clara estava pronta. O que tivemos não é mais suficiente. Eu estou seguindo em frente, e você precisa aceitar isso. Não sou mais a mulher que você conheceu. A expressão do ex-manipulador era de surpresa, mas Clara não se deixou levar pela insegurança. Minhas feridas já se curaram. Não vou mais me permitir ser controlada, e quero que você saiba disso. Estou com Arnaldo, e ele me faz feliz. Silêncio pesado pairou entre eles. Clara viu a mudança nos olhos dele, uma mistura de raiva e desespero. Você realmente acha que isso é amor? Ele questionou, mas ela já não se importava com a insegurança dele. Sim, eu acredito. O amor verdadeiro me libertou. E você precisa respeitar isso. As palavras que antes a amedrontavam agora a fortaleciam. O ex-marido estava ali, esperando que ela recuasse, mas o que Clara sentia por Arnaldo a blindava de qualquer ataque que ele fizesse. Este é o fim, e não quero mais contato, finalizou Clara, com firmeza, virando-se para sair, deixando atrás de si um passado que a aprisionou. Seus passos vibravam com um novo sentido de propósito. Do lado de fora, Arnaldo a estava aguardando. Ela olhou nos olhos dele e, em vez de palavras, a ligação entre eles comunicava tudo o que desabrochava. Não apenas amor, mas liberdade e alívio. Você foi incrível, Arnaldo disse, seus olhos brilhando com orgulho. Com um sorriso radiante, Clara sentiu que a vida estava recomeçando. Juntos, eles se afastaram do café, não apenas em busca de um novo dia, mas de uma nova história que estava apenas começando. O caminho à frente era incerto, mas com Arnaldo ao seu lado, Clara sentia que poderia enfrentar qualquer tempestade. A verdadeira vida esperava por ela, e cada passo seria um testemunho da sua força renovada. Você precisa se inscrever agora para que não perca as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama esses contos. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos saber como você se sente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e apoiar o canal. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância dessas ações.